Olá pessoal, nós estamos de volta com o estudo do Apocalipse, agora no capítulo 13. Agora vamos entender o significado das 7 cabeças, e isso é tranquilo porque a Bíblia já deu a interpretação. As 7 cabeças representam 7 montanhas, 7 montes, está lá Apocalipse 17, versículo 9, a interpretação ali, por isso que é bem tranquilo para a gente. Além disso, tem um outro significado, vou lhes falar daqui a pouco. E isso daí é uma alusão bem pertinente para a época de João. Por quê? Nós sabemos que Roma ela foi construída sobre 7 colinas, tá? 7 montes. Olha só, que não tem nada de aleatório, tem uma lição por trás disso. Então é possível que se trate de uma referência velada a essa cidade poderosa. Né? Apocalipse 17, versículo 18 vai nos falar sobre essa interpretação. Tudo bem? Guarda a informação, é importante para a gente mais adiante. Agora, quanto aos 10 chifres, representam 10 reinos. Essa interpretação está lá em Daniel capítulo 7, versículo 24, Apocalipse 17, versículo 12, então facilitou nossa vida. O anticristo governará os Estados Unidos da Europa. Lembra que eu falei da coalizão dos 10 reinos europeus? Então, Estados Unidos da Europa. O Império Romano reavivado. Antes de se tornar o ditador do mundo, ele vai começar nesse cenário em particular. A gente está vendo movimentações na Europa, o mercado comum europeu, a gente está vendo as nações ali ligadas, se fortalecendo, apoiando umas às outras e por aí vai. Então, nesse cenário que o anticristo ele vai começar a reinar. Então, ele é um líder, é um homem e se tornará um político conhecido, virá da Europa. Disso aí nós não temos dúvida e ninguém questiona sobre essa interpretação. Agora, interessante o que Apocalipse diz, né? Por certo, todas as nações terão grande admiração por ele. Tá? Ele vai surgir assim meio que do nada no cenário. As pessoas olharão para ele com essa grande admiração. O cara resolve tudo, o cara é desenrolado, o cara tem poder. Então esse é o líder que vai surgir nesse cenário político. Ele ainda não é conhecido, ele não é da política, mas ele será elevado a esse nível de ditador mundial por causa das suas muitas habilidades e influência no mundo, né? Então as pessoas estarão, evidentemente, admiradas e gratas a ele. Por quê? Porque ele vai estabelecer a paz. É falsa paz, mas é o que o mundo está esperando, que alguém consiga unir essas nações, e nós estamos hoje vivenciando a profecia da guerra, dos rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. A gente está vendo hoje, é dito por estudiosos, que nós temos 100 guerras no mundo inteiro, acontecendo nesse exato momento. Israel, nós estamos vendo ali aquela parte do Oriente Médio, as pessoas estão se destruindo umas às outras, a guerra é intensa por ali, Rússia, Ucrânia, Israel, Irã e todas as nações ali em volta. Você vê que o grupo Hezbollah e outros grupos que são terrivelmente bélicos, estão armados até os dentes, odeiam Israel, querem destruir Israel a todo custo. A gente está vivenciando isso nesse presente momento, e esse líder chegará e vai apaziguar essa galera toda. Agora, se você percebeu lá no versículo 2, os 3 animais citados nesse versículo lembram os quatro animais ou as 4 feras que Daniel viu lá no seu livro, no capítulo 7. Daniel viu um leão que representava a Babilônia, Daniel viu um urso que representava a Média Pérsia, um leopardo que representava a Grécia e um animal terrível que representa o anticristo. Então, veja só, João vê esses animais ou reinos na ordem inversa de Daniel, uma vez que João está olhando para o passado, enquanto Daniel olha para o futuro. Então, Daniel vê o último reino, ou o último líder mundial, e João vê esse líder que está atuando
mas que incorpora as características de todos aqueles imperadores e impérios do mal lá atrás. Então é óbvio que nós chegamos à conclusão de que o último império / imperador, que ele se confunde, né, será alicerçado sobre todos os impérios anteriores e concentrará todo o mal e poder que aqueles reinos tinham. Mas não somente isso, porque além da ferocidade daqueles animais, o anticristo também agregará o poder, o trono e a autoridade do próprio Satanás. Por isso que esse líder será admirável nos seus feitos, no seu poder e na sua persuasão. O que vai acontecer depois que Satanás apresentar ao mundo a sua grande obra-prima, que é o falso Cristo, o filho da iniquidade? Esse homem será realmente admirável, mas será terrível também. Mas o que vai acontecer com o surgimento desse grande líder? Olha só o que acontece segundo o trecho que nós acabamos de ler. Primeiro, todos ficarão maravilhados. O versículo 3 diz isso, sem dúvida, o mundo aterrorizado se espantará com o poder do anticristo e sua ascensão repentina à fama. E além do mais, ele terá autoridade internacional. O cara vem do anonimato e de repente ele é apontado como líder mundial. Então isso vai trazer admiração, sim, às pessoas que estiverem aqui naquela época. Mas a humanidade também se espantará com a cura de sua ferida mortal. Veja, lá diz que ele foi ferido mortalmente. Ele está liderando, está apaziguando aparentemente tudo, colocando ordem no caos, mas ele será assassinado. Alguém se levantará e então o alvejará. Ele será assassinado, porque diz que a ferida ali foi provocada por espada. Então, espada, nós estamos aqui linkando na linguagem figurada com o assassinato deste líder. Agora, só que esse líder que foi morto, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscita, o impacto da sua liderança será ainda maior. Porém, deixe-me voltar aqui que eu falei sobre as 7 cabeças, que representam não apenas 7 montanhas. 7 montanhas, a interpretação foi nos dada, mas também representa 7 reis ou reinos, e a interpretação também nos foi dada em Apocalipse 17, no versículo 10. O anticristo, a besta, é um desses 7 reis, né? No versículo 11 do capítulo 17 diz isso, mas também é o 8º. Ao que parece, ele reina 2 vezes. E você pode perguntar, mas como isso é possível? A mesma pessoa reinando 2 vezes vai ser eleito e reeleito? Lembra que não vai ter um sistema democrático em que a pessoa vai assumir um poder por 4 anos e depois tem que ser reeleito. Não, isso aqui é ditador. Uma vez eleito, é para sempre. Só que ele será assassinado. E quando ele é morto, ele ressuscita. E aí quando ele volta como o 8º rei. Ele volta como sendo um líder ainda mais forte. Claro, o cara morreu e ressuscitou. Isso nunca aconteceu na história de todos os líderes da liderança mundial. Alguns estudiosos sugerem que a besta será um líder europeu que formará essa federação de 10 nações, como nós vimos lá atrás, mas será assassinado durante esse processo. E essa ressurreição realmente vai causar um impacto, um terror muito grande nas pessoas acerca desse líder. Agora, Apocalipse 11, versículo 7, também o capítulo 17, versículo 8, essas 2 passagens afirmam que a besta surgirá do abismo. Opa, já acrescentou aqui um detalhe. Primeiramente é dito que ele surgirá das nações, mas agora é dito que ele surgirá do abismo. Dá para imaginar que, claro, com a permissão de Deus, né? Tudo acontece com a permissão de Deus, que Satanás vai ressuscitar este homem. Lembra, ele é imitador de Deus. Jesus Cristo, ele morre e ele ressuscita. Bom, não causou muito impacto inicialmente a morte e ressurreição de Cristo, porque ainda milhões de pessoas precisam ser alcançadas. Não deram muito crédito. Mas com o filho do dragão, o anticristo, as pessoas vão estar impactadas e seguirão aos montes
esse falso líder, esse falso Messias. Agora, é claro, se Satanás tem poder para dar vida a uma imagem, que vai ter a imagem da besta, e essa imagem vai falar, essa imagem vai punir aqueles que não se dobrarem diante dessa imagem, é claro que ele tem poder também para ressuscitar uma pessoa. Claro que Deus permite que Satanás faça isso, porque tem um propósito nisso tudo, nós vamos entender ao longo dessa caminhada em Apocalipse. Agora, só para fechar aqui o pensamento que nós falamos, né, se a besta governou como um dos 7 reis, foi morta e ressuscitada, pode então agora governar como o 8º rei. Essa interpretação bem tranquila, bem lógica para a gente. Mas o mundo não apenas ficará maravilhado, mas também prestará culto. Olha, nós vamos subindo de nível, hein? Primeiro estão admirados, agora, depois que ele ressuscita, as pessoas começam a adorá-lo como sendo o próprio Deus, aquele que é realmente poderosíssimo, porque nenhum líder no passado foi assassinado e voltou à vida, né? Então, em Apocalipse 13, versículo 4, diz isso, e a adoração é justamente o que Satanás sempre quis para ele. Em Mateus 4, quando ele tenta Jesus, ele pede que Jesus o adore. E Jesus disse, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Bom, mas essa adoração acontecerá finalmente para ele no período da grande tribulação. E isso será por meio da besta que ele ressuscitou. E a besta agora fará com que todos adorem ao dragão. A segunda besta, que é descrita na última metade desse capítulo, organizará e promoverá o culto ao anticristo, instituindo como religião oficial do mundo. Todos serão obrigados a se curvarem, a adorarem a besta e ao dragão, né? Aqueles que se recusarem, evidentemente, eles não têm opção, serão perseguidos até a morte. Mas outra característica aqui do que vai acontecer com o surgimento do anticristo. Primeiro vão ficar admirados, depois vão prestar culto, mas esse líder mundial, ele será um líder poderoso nas palavras. Ou seja, ele terá um poder de persuasão muito grande, ele vai ser um homem muito eloquente. E é a verdade que quase todos os ditadores alcançaram o poder controlando as pessoas com as suas palavras, o seu discurso. Alguns ainda se lembram de quando Adolf Hitler estava em ascensão e de como ele encantava grandes multidões com seus discursos. Depois dá uma olhada ali nos discursos, as pessoas hipnotizadas, as pessoas endeusando Hitler, e nós sabemos o restante da história. Satanás fará com que a besta seja um grande orador, cujos discursos, né, o versículo lá se viu, nomes de blasfêmias, né? Então, esses discursos proferidos por esse líder mundial são discursos blasfematórios contra Deus, contra o nome de Deus, contra o tabernáculo de Deus, ou seja, contra o céu, o tabernáculo de Deus, o céu, e os santos no céu, ou seja, os servos, aqueles que lá no passado foram martirizados, que preferiram a morte do que negar o nome de Cristo, eles estão na glória. Então, o diabo aqui na terra vai estar, por meio do anticristo, proferindo blasfêmias contra tudo que está ligado a Deus, né? Olha só qual é o objetivo do diabo, sempre colocar os homens contra Deus. Bem, é claro que Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Lutero até diz que Satanás é como um cachorro numa coleira e que Deus está segurando a corda. Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Nós vemos isso claramente em Jó capítulo 1, capítulo 2. Ele não pôde fazer nada contra Jó, a não ser de acordo com a permissão de Deus. Tá? Então, de modo que a autoridade da besta é delegada, não é herdada. E terá uma duração definida. Tudo aí na história, Deus já definiu o começo, meio e fim. E nesse contexto aqui, ele terá uma autoridade por 3 anos e meio apenas, que se refere à última metade da grande tribulação após a sua ressurreição, onde ele vai enganar muitas pessoas. E Daniel, lá no capítulo 7, versículo 19 ao 28, na visão que ele teve, Daniel, distinguiu a besta como o 4º e último império / imperador. Tanto em sua visão quanto na de João,
se tem a imagem dos 10 chifres, com a revelação adicional de que a besta deve derrotar 3 reis, né, desses 10, não, 10 nações, 10 governantes, e ele surge em Deus, mas ele vai derrotar 3 desses governantes para assumir o controle total, para assumir o controle mundial. E Daniel também ouviu as palavras de blasfêmias dessa besta ou desse líder político mundial. Então, por fim, haverá guerra. Olha só, primeiro tem admiração, tem adoração, tem discursos aí, inflamatórios, que vai seduzir muitas pessoas, colocando essas pessoas contra Deus, mas aquilo, ele começa como um pacificador, oferecendo às pessoas o céu aqui na terra, no final das contas, o inferno se estabelece na vida daqueles que aceitaram a marca e começaram a adorar o dragão por intermédio desse líder político mundial. Deus permitirá que o anticristo lute contra o seu povo. Né? O versículo diz que os santos lhe serão entregues nas mãos. Em Daniel 7:25 diz a mesma coisa, as profecias estão aí batendo, se confirmando, e vai permitir a Deus que até mesmo os seus servos sejam derrotados, sejam mortos. Muitos morrerão nesse período da grande tribulação. Agora, João profetiza aí que alguns fiéis serão capturados e outros serão martirizados. Aconteceu isso já no passado e agora, nesse período da grande tribulação, de uma forma mais intensa e cruel. Agora, mas por causa da fé, terão paciência e perseverança. Viu lá o versículo que diz, eles vão perseverar, serão pacientes, não negarão o nome de Cristo. Ou seja, quando nós estamos verdadeiramente em Cristo, meu amigo, nem uma carreta carregada de ferro vai nos impedir de adorar a Deus. A gente não vai sair da frente de jeito nenhum. Não negamos o nome de Cristo em hipótese alguma. É isso que vai acontecer na grande tribulação. Ok? Então, fica uma lição aqui pra gente, né? Que não devemos negar o nome de Cristo por nada. Tem gente hoje que é religioso, entra na igreja e está servindo, entre aspas, a Cristo por motivações erradas, porque está buscando uma bênção, está buscando uma cura, está buscando uma casa, um carro, enfim, coisas essas sem nenhum valor para a eternidade. Outros mais se escandalizam com facilidade, o número de desigrejados tem aumentado, porque, não, eu fui na igreja, me decepcionei. Por quê? Não estão olhando para Deus. Se vai na igreja por causa de homens, é claro que vai sair por causa de homens, mas se eu for por causa de Cristo, ninguém vai me tirar da minha comunhão com Deus, tá? Eu continuarei sendo obediente. A pessoa, não, mas eu sou cristão em casa. Eu deixei de ir para a igreja, deixei de ir para esse sistema corrompido. Na igreja tem muita falsidade, na igreja tem muito engano. Ora, o joio e trigo, o Senhor nunca nos enganou. O Senhor nunca disse que a igreja seria um lugar de perfeitos. Nós comparamos a igreja com um hospital, pessoas doentes que estão sendo recuperadas. Mas isso não é justificativa para eu ser desobediente à palavra de Deus. Aquele que teme a Deus obedece a Deus em todas as circunstâncias, independente das pessoas em volta. Porque o Senhor diz assim, não deixando de congregar como é costume de alguns. A igreja é a ideia de Deus, a igreja é corpo de Cristo, a igreja é noiva do Cordeiro. Eu não sou igreja isolada. Não, isolado eu posso ser um cristão, fraco, sem brilho, sem exercer os meus dons. A igreja é o lugar onde Deus estabeleceu para que nós possamos ajudar uns aos outros e crescemos. Se um decepcionou, tropeçou e caiu, vamos lá e ajudamos. Quando chegar a nossa vez, com certeza alguém vai nos ajudar também. E nós vamos caminhando sempre adiante, em obediência a Deus. Se você está fora da igreja, volte. Se saiu por motivações erradas, se conserte diante de Deus, peça perdão, faça uma reavaliação e procure um lugar onde você realmente seja edificado pela palavra genuinamente pregada para os seus fiéis. Mas olha só, todas essas características que mostramos, um pessoal admirado, um discurso arrebatador, e adoração acontecendo para o mal, e as guerras que
vão estar estourando em nível mundial, a população do mundo ficará dividida. Os salvos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, vimos lá no versículo, não se sujeitarão à besta de maneira nenhuma. Os perdidos, porém, que são chamados habitantes da terra, adorarão a besta, obedecerão às suas ordens, receberão a sua marca, que é o 666, que é assunto para outra aula, mas a verdade é, irmãos, tem sempre gente fiel. A gente pode estar vendo um monte de escândalos, mas tem sempre o remanescente fiel. Na grande tribulação, muitos homens e mulheres vão preferir a morte do que negarem esse Cristo. Que lição para nós? Vamos nos preparar, estarmos firmes, olhando para o alto, para fazermos a vontade de Deus, não a nossa, não das pessoas, mas de Deus, o nosso Pai, que tanto nos ama e nos salvou. É preciso ter em mente que a besta é um Cristo falsificado. O mundo não recebeu Jesus Cristo, mas aceitará o anticristo. João capítulo 5, 43. O próprio Cristo diz isso. O mundo recusou a verdade, mas acreditará na mentira. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 a 12. Olha só como a mentira, o engano, as falsas doutrinas de demônio nos últimos dias acontecem. As pessoas vão atrás de doutrinas falsas ao invés de doutrinas verdadeiras. Mas nós não vamos desistir de insistir na pregação do evangelho genuíno, sem adulteração, não o evangelho que coloca o homem no centro, que faz de Deus um capacho, um servo, um mordomo do homem. Não, é o evangelho que coloca Deus no centro. Nós somos servos de Deus, não o contrário. Na sua época, Jesus proferiu e continua a proferir, através dos seus servos, a pregação do evangelho, palavras cheias de graça, palavras de salvação. E os homens fizeram ouvidos moucos, eles fizeram seus ouvidos surdos, mas por incrível que pareça, darão ouvidos às palavras blasfematórias da besta. O mundo recusa adorar a Cristo, mas se curvará diante do anticristo com tanta facilidade. Que Deus tenha piedade das nossas almas para que nós nunca venhamos a fazer tal coisa diante do nosso Pai, o nosso Criador, do nosso Salvador. Em Apocalipse 17, veremos que a besta sobe ao poder por meio da meretriz. Meretriz é um símbolo da igreja apóstata do mundo. O que é a igreja apóstata? A igreja falsa. A igreja que prega um falso evangelho. Parece com o verdadeiro, mas um evangelho que está aí embutido, diluído com as mentiras de Satanás. Doutrinas demoníacas têm entrado nas igrejas de maneira sorrateira que as pessoas nem percebem. Esse negócio de colocar o homem no centro do mundo, de estar oferecendo o céu na terra, o evangelho do pare de sofrer, o evangelho da vitória, vitória, vitória. Evangelho equivocado, evangelho falso. Então não se trata de uma denominação ou de uma religião específica, mas aqui está se tratando, essa meretriz, de um sistema religioso, do mundo que rejeitou o Filho de Deus e a verdade de Deus. Quando, porém, a besta alcançar o poder universal, o que ela vai fazer? Ela vai descartar a meretriz, ela vai descartar esse sistema, ela vai pisar esse sistema, não precisa mais, só usou como escada, só usou para se promover. Uma vez que o anticristo chega ao poder, ele vai estabelecer a sua própria religião. Todos, absolutamente, deverão se curvar diante dele, adorar a ele e tão somente ele. E por aí, meus queridos, nós chegamos ao final desse capítulo, onde nós estudamos sobre a besta que surge do mar. Vimos todas as implicações, de onde ele vai surgir, todas as significações dessas figuras de linguagem. Espero que tenha sido edificante para você. E olha só, temos pouco tempo. Precisamos ser como as virgens prudentes, com as nossas lâmpadas acesas, com azeite de reserva, para que quando o Senhor der o seu sinal, a última trombeta tocar, possamos estar com os ouvidos bem abertos, nosso coração
limpos, com a mente voltada para Cristo, para que possamos nos encontrar com o Senhor, estarmos com Ele para todo sempre. Deus te abençoe, até o próximo capítulo.